Oi, pessoal! Então, como a gente conversou, acabou de conversar agora na nossa aula no Google Meet, eu vou gravar essa videoaula dando continuidade para vocês para as páginas que faltaram a gente terminar no Google Meet, tá bom? Então, vamos lá. Página 22 de língua portuguesa. Poema visual. Vamos continuar falando de poema visual. Acompanhe a leitura junto comigo. A água está em tudo. Está em nossa casa, nos rios, nos lagos e no mar. E também está na poesia. Leia mais um poema visual. Esse poema visual se chama Onda. Onda, morno contorno, da onda redonda, pluma de espuma, lenda de renda, frase de gaze, riso de guiso, ninho de arminho, onde se esconde aéreo mistério. Trapo farrapo, lenço suspenso, pelas estrelas, resto de um gesto, louco, que é o pouco que há de bondade no alto, mar salto, da água na mágoa, doida de toda vida partida. Esse poema visual quem escreveu foi o Guilherme de Almeida. Foi publicado no ano de 2009. Então aqui tem um glossário que é o significado de algumas palavras que porventura vocês não vierem a conhecer, que é pluma, pena, gaze, tecido de algodão de trama aberta, geralmente usa para fazer curativo, né? Guiso, esfera oca de metal com bolinhas de ferro dentro que fazem barulho quando se movem. Farrapo, pedaço de pano, uma roupa muito gasta. Agora a gente vai fazer a interpretação desse poema visual, tá? Nós já vimos na aula no Google Meet que poema visual é um tipo de poema que não só o texto, as palavras são importantes, mas o desenho, a forma como essas palavras estão escritas, o que elas representam também é importante, tá bom? Então, o visual e o escrito, tá bom? Quem é o autor do poema? Guilherme de Almeida. Qual é o título do poema? Onda. A palavra onda tem diferentes significados. Verdade. A que onda o poema se refere? Nesse caso, o poema se refere à onda do mar mesmo, né? B. Qual é a relação da forma do poema com a onda? Bem, como a gente falou de poema visual, aqui vocês viram que ele faz onda. A forma de escrever imita a onda do mar, né? Então, a gente pode colocar que os versos imitam a onda do mar, tá bom? 5. Observe o título do poema Onda. Onda está grafado assim, ó. O O maiúsculo, aí o N, o D e o A. Onda. Ele é formado por quantas letras? 1, 2, 3, 4 letras. Quais delas são grafadas com letra maiúscula? O O e o A. A primeira e a última, né? Por que a primeira e a última letra estão maiúsculas? Aqui simplesmente é para imitar o movimento da onda. Para imitar o movimento da onda do mar, tá bom? Só para isso. 6. Circule as palavras retiradas do poema que fazem referência direta ao mar. Espuma, gaze, renda e onda. Quais dessas palavras lembram o mar? Tem a ver com o mar? Circule-as. As palavras espuma e onda. Número 7. Observe as imagens. Aqui nós temos duas imagens, de uma renda, né, de uma cortina, de um tecido e uma gaze, aquele tecido, aquele pano, aquele tecido que usa para fazer curativo, né? Por que o eu lírico do poema associou as ondas do mar, a gaze e a renda? Vocês lembram o que é eu lírico?
eu lírico ou eu poético, os dois é a mesma coisa. O eu lírico ou eu poético é a pessoa que fala no texto, tá? No caso, o narrador do poema, nesse caso. Então, aqui no caso, o narrador, a pessoa, o eu poético, o eu lírico desse texto, por que que ele fala, ele faz referência a gaze e a renda, quando ele fala do mar? O que que pode lembrar? O que que essas duas coisas podem lembrar do mar? O que que vocês acham? A onda? Será que a renda e a gaze lembra a onda? Tem a ver com a onda. Tem a ver com a espuma que o movimento da onda faz. A espuma que ela traz, tá bom? Então, por que o eu lírico do poema associou as ondas do mar, a gaze e a renda? Por elas lembrarem a espuma que a onda do mar forma, tá bom? Vamos lá. Tem mais duas questões. A expressão salto da água, utilizada no poema descreve a onda, a espuma ou o mar? A própria onda, né, gente? O poema apresenta duas colunas. Nesse caso, há uma ordem de leitura? Duas colunas. Tem uma ordem para ler? Sim, né? Lemos do início da primeira para a última, para a segunda, no caso, né? São duas, a 1 e a 2. Tem uma ordem, sim. Bom, terminamos a interpretação desse poema visual. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre gramática, tá? Na aula do Google Meet a gente falou um pouquinho sobre gramática, também sobre sinônimo. Sinônimos são as palavras que têm um sentido equivalente, ou parecido, ou igual, tá bom? Por exemplo, a gente usou uma palavra lá para substituir magnífico. Vocês falaram fantástico, deixa eu lembrar, extraordinário, perfeito, maravilhoso, né? Isso, são palavras equivalentes, que têm o sentido, o mesmo sentido ou sentido parecido, tá? Agora a gente vai falar sobre outra parte da gramática. Nós vamos falar sobre ditongo. Vocês já ouviram falar sobre ditongo? Vocês vão ver que é fácil, tá? Deixa eu pegar meu giz aqui. É super fácil, ó, e é legal de aprender sobre ditongo. Encontro vocálico, ditongo, já fala no próprio título. Encontro vocálico é o encontro de vogais. Por exemplo, na palavra chaleira. Onde tem duas vogais que se encontram? Nesta sílaba, na sílaba lei. O E e o I são as duas vogais que se encontram. Nós falamos que o E é uma vogal e o I é uma semivogal. Semivogal porque muitas vezes a gente não pronuncia ele todo. Por exemplo, eu posso falar, na hora de escrever, eu escrevo chaleira. Mas na hora de falar, eu posso falar chaleira, chaleira. O I, a gente omite o I. Então, por isso que ele é chamado de semivogal. Então, ditongo é o encontro, de duas vogais na mesma sílaba, tá, gente? Na mesma sílaba. Então, chá, lei, ra. Aqui tem um ditongo, tá bom? Se fosse assim, na palavra, deixa eu ver aqui, ó. Violão. Vi é uma sílaba, o O é outra sílaba, vi-o. Então, aqui não tem ditongo. Lão. Duas sílabas, duas vogais juntos, na mesma sílaba, mais um ditongo, tá bom? Vamos lá, então. Releia este trecho do poema. Resto de um gesto louco que é o pouco que há de bondade no alto mar salto.
Copie as palavras destacadas no texto. As palavras que estão destacadas no texto é a palavra louco e pouco. Vamos lá? Louco e pouco. Tá? Separe as palavras em sílabas. Louco e pouco. Ah, letra B, pulei. Que vogais aparecem juntas nessas palavras? Quais vogais? O O e o O e o U, né? As vogais O e U. Separe as palavras em sílabas. Vamos separar? Louco. Louco. 2 sílabas. Pouco. Pouco. 2 sílabas. Quando uma palavra apresenta 2 ou mais sons vocálicos em seguida, dizemos que acontece um encontro vocálico. Então, encontro vocálico é o encontro de 2 vogais ou mais, tá bom? Na mesma sílaba, no mesmo som. Letra D, página 25. É correto dizer que ao separar as palavras em sílabas, quando eu separo em sílabas, ó, separei em sílabas. Nas 2 palavras, as letras O e U ficaram em uma mesma sílaba ou nas 2 palavras o O e o U ficaram em sílabas diferentes? Ficaram o O e o U na mesma sílaba, tá? Na mesma sílaba. Quando as letras que representam os sons vocálicos ficarem em uma mesma sílaba, ocorre o ditongo. Então, ditongo é o encontro de 2 vogais na mesma sílaba. Tem também o tritongo. O que vocês acham que é o tritongo? Quem respondeu o som de 3 vogais na mesma sílaba acertou. Tritongo é o encontro de 3 vogais na mesma sílaba. Por exemplo, a palavra Paraguai. Vamos separar? Paraguai. Quantas vogais eu tenho aqui? 1, 2, 3. Ficaram na mesma sílaba porque é o mesmo som, ó. Paraguai. Guai. Este daqui é um exemplo de tritongo, tá? E ditongo, 2 vogais, tá bom? Que vem da palavra 2, né? Ditongo, tritongo. Número 2. Leia um trecho de uma história da Rosinha que faz parte da turma do Chico Bento. Rosinha em Como Fiquei Gostando do Chico. Acompanhe a leitura com a professora. Não parei mais de pensar naquele menino. Ai, ai. Rosinha, o que é isso na sua prova? Só tem corações. Quero uma explicação. Tá apaixonada. Então, aqui é uma tirinha da Rosinha. Prestem atenção agora. Observe a fala da amiga da Rosinha. Vou apagar aqui, tá? Tá. Apaixonada. Segundo a ortografia, como a palavra em destaque deve ser escrita? Esta escrita está certa? Apaixonada? Não. Como ela deveria ser escrita? Apaixonada. Estava faltando a letra I, né? Letra B. Por que na história em quadrinhos, então, ela foi escrita, ela foi grafada sem a letra I?
Porque na história, em quadrinhos da turma do Chico Bento, algumas palavras eles representam, nesse caso, essa palavra eles escreveram ela sem o i. Por que vocês acham? Bem, como nós estamos falando que é uma tirinha de uma história em quadrinho, em que os personagens fazem parte da turma do Chico Bento, lembra do Chico Bento? Que ele faz referência ao caipira, a fala popular do brasileiro. Então, simplesmente a resposta é para reproduzir o jeito de falar do personagem, tá? Como é uma leitura, é uma leitura, eles têm que reproduzir a fala desse personagem, então tem que escrever com os erros ortográficos. Então, por que foi escrita sem o i? Para reproduzir a fala do personagem. No caso, a personagem aqui era amiga de sala de aula da Rosinha, né? Letra C. Separe a palavra em sílabas. Apaixonada. Vamos lá? A, pai, olha o som. A, pai, show. Nada. 1, 2, 3, 4, 5 sílabas. É uma palavra polissílaba, lembra? D. Há encontro vocálico nessa palavra? 2 vogais se encontram? Sim. Resposta é sim. As letras que formam o encontro vocálico estão em uma única sílaba? Sim, também. Em uma única sílaba. O encontro vocálico, este aqui, da palavra apaixonada é formada pela vogal A e pela semivogal I. Lembra que eu tinha falado sobre a semivogal? Que recebe esse nome, por que semivogal? Porque ela é pronunciada com menos intensidade do que a vogal A, que antecede. A vogal A é que vem antes. Em palavras com esse tipo de encontro vocálico, é comum o falante suprimir as semivogais na pronúncia. Você se lembra de outros exemplos? É o que a gente falou. Quando uma palavra tem um encontro vocálico, por exemplo, na semivogal I, muitas vezes a gente omite. Na hora da fala, qual é a palavra que eu tinha dado aqui? Chaleira, né? Chaleira. Ah, pega a chaleira lá pra mim. Chaleira. Na fala eu posso falar, eu posso emitir esse som, mas na escrita, não. Tá bom? Número 4, continuando falando sobre isso, ó. Assinale no quadro as palavras com encontro vocálico. Vamos lá. Vou escrever elas aqui, tá? Quais são as palavras? Mistério. Mistério. Baixa. Colega. Sílaba. Torneira. Última. Noite. Violão. E livro. Vamos ler então? Leiam comigo. Mistério, baixa, colega, sílaba, torneira, última, noite, violão e livro. Presta atenção. Ouça atentamente a leitura dessas palavras feita pelo professor. Em qual delas você percebeu a omissão da semivogal? Em quais delas eu não pronunciei o i direito? Vamos lá. Mistério, baixa, colega, sílaba, torneira, última, noite, violão e livro. Propositalmente foram a palavra baixa
e a palavra torneira. Tá? Então, é as duas. Ah, tem a número 4 que eu pulei, ó. Assinale no quadro as palavras que têm encontro vocálico. Então, vamos lá. Pode ser com marca-texto, tá? Quais têm encontro vocálico? Para começar. Mistério. Tem encontro vocálico. Então, vou fazer um xizinho aqui. Baixa. Tem um encontro vocálico aqui. Colega. Não tem encontro vocálico. As vogais não se juntam, não se encontram. Sílaba. Também não. Tá cada uma sílaba. Torneira. O E e o I se juntam na mesma sílaba. Então, aqui tem encontro vocálico. Última. Não se encontram. Noite. Aqui tem o O e o I. Violão. Ó o A e o O aqui junto. Encontro vocálico. Livro. Não se juntaram, né? Estão separadas. E as palavras onde eu omiti o I, onde é de costume omitir o I. Torneira, por exemplo. Ah, vai lá lavar a mão na torneira, João Vitor. João Vitor, vai lá lavar a mão na torneira. É comum a gente falar torneira, mas na hora de escrever eu não posso omitir o I, tá bom? Ah, ela é mais baixa que eu. Ela é mais baixa. Viram que eu omiti na fala o I, mas na hora da escrita eu não posso, tá bom? Escreva o nome do que está representado nos desenhos. Qual é o nome da primeira figura? Tesouro. Como escreve? T com S, né? Som de Z. Às vezes tem pessoas que falam tesouro. Oi, tesouro. Mas é tesouro. Olha o encontro vocálico ali. Um ditongo. Qual é o nome da outra? Caixa. Caixa. Ó o encontro vocálico. Vocês perceberam que pra gente saber, pra gente encontrar, pra ver se tem um encontro vocálico, a gente tem que separar as palavras em sílabas. Se tiver duas vogais na mesma sílaba, tem um encontro vocálico. Aí tem um ditongo. Se for 3 vogais na mesma sílaba, aí nós vamos ter um tritom, tá bom? Qual é o último? Fogueira. Quantas vogais? Vamos separar. Fogueira. Temos um encontro vocálico? Temos de 3 vogais. O U, o E e o I. Então, aqui nós temos um tritongo. Belezinha? Bem, nós terminamos o capítulo, ó. Tá bom? Que era o previsto para essa aula de hoje. O que nós vamos fazer? Vocês vão corrigir dando certinho. Agora a tarefa. Tarefa de casa. Vocês vão pegar o caderno de atividades e vão fazer os exercícios referente a esse capítulo. O que a gente estudou nesse capítulo? Vai lá, é o início, é o número 5, página 5. Estudamos infográfico, bastante infográfico a gente estudou. Estudando pronomes pessoais, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. Primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular. Ou primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do plural. Estudamos também, na aula de hoje, poema visual. Falamos também sobre coesão, sobre sinônimo, né? Lembra? O sinônimo ele é usado geralmente para evitar repetição numa frase ou repetição num texto, né? E por último, os encontros vocálicos, o ditongo e o tritongo, tá? Então, vocês vão fazer da página 5, ó,
da página 5. Aí vocês vão fazer 5, 6, 7,